né? Cumprimentar aqui os nossos convidados, o professor César Calegari, representando aqui o Conselho Nacional de Educação, o professor César, que foi inclusive secretário de Educação Básica, além de outras, né, importantes funções que já desempenhou na educação. Cumprimentar aqui o professor Mozart, que também já foi gestor, secretário de Educação e hoje diretor de Articulação e Inovação do Instituto Ayrton Senna. Professor Mozart, que é um formulador no campo da educação, vem dando uma grande contribuição à luta em defesa da educação no nosso país. Igualmente cumprimentar a professora Andréa Gouveia, que aqui representa a nossa ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, uma entidade que tem serviços relevantes prestados à educação brasileira. A professora Flávia, que é diretora de articulação com os sistemas de ensino, enfim, diretora lá da SAS e do MEC. E, por fim, o professor Daniel Cara, que é o coordenador da campanha nacional pelo direito à educação, senador Romário, a campanha nacional pelo direito à educação, senador José, uma rede que congrega mais de 200 entidades em todo o país. Sem dúvida nenhuma, a campanha nacional pelo direito à educação vem se notabilizando cada vez mais, né, pelo trabalho qualificado, pelo debate qualificado que vem realizando, né, em prol da educação pública no nosso país. E eu me sinto muito à vontade para dizer isso, porque na época, quando fui relatora do Fundeb na Câmara dos Deputados, tive exatamente na campanha nacional pelo direito à educação uma das entidades mais presentes, mais parceiras, por que não dizer uma das entidades protagonistas do chamado movimento Fundeb para Valer, que teve um reflexo muito importante naquela época aqui no Congresso Nacional, no que diz respeito para que nós pudéssemos avançar e, de fato, aprovássemos uma legislação que até hoje é um marco para a história da educação desse país, no que diz respeito exatamente à questão da educação básica, né? Até hoje é um marco por tudo que ele simboliza, o Fundeb, do ponto de vista de uma política de caráter estruturante e pelo seu caráter universalizante, de pensar uma política de financiamento da creche, né, até o ensino médio. E, aliás, é exatamente, né, em função, né, do Fundeb que nós hoje estamos aqui discutindo, né, o custo aluno qualidade, tendo em vista já um novo momento, que é o novo Plano Nacional de Educação, que consignou, né, no seu texto a adoção a implementação do custo aluno qualidade, inclusive estabelecendo prazos, né, para a implementação do custo do nosso custo qualidade da educação. O Daniel vai exatamente agora abrir aqui o nosso ciclo de debates. Sem mais delongas, vou passar aqui a palavra agora imediatamente para Daniel. Tá ótimo. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, queria agradecer à Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, na figura do seu presidente, senador Romário, pelo Rio de Janeiro. Queria agradecer também a presença do senador Hélio José e agradecer mais uma vez, porque a educação pública brasileira deve fazer isso cotidianamente, ao trabalho da senadora Fátima Bezerra, deputada federal por muitos anos e que teve uma contribuição central nas principais leis que foram discutidas no Congresso Nacional, passando aí pela lei das cotas, pelo Fundeb, que foi relatora, pelo Plano Nacional de Educação, e toda pela questão dos royalties do petróleo, né? Então, senadora Fátima Bezerra, senadora Fátima Bezerra é uma pessoa que tem uma larga trajetória
e uma grande trajetória de contribuição à educação pública brasileira. A ideia da apresentação aqui hoje é discutir no Senado Federal o que o custo aluno-qualidade inicial e o custo aluno-qualidade, como eles constam do Plano Nacional de Educação, e também o parecer CNE-SEB 8 de 2010, que foi relatado pelo Mozar. Então, depois o Mozar e o César vão falar sobre a forma como o Conselho Nacional de Educação atuou nessa matéria, mas é importante frisar que esse parecer foi a primeira articulação entre a sociedade civil e o Conselho Nacional de Educação na elaboração de um parecer. E qual é a questão central que está posta aqui? A questão central que está posta tanto no Plano Nacional de Educação como nesse parecer do Conselho Nacional de Educação é quanto custa a educação pública de qualidade. Quer dizer, como a gente pode pensar o custo da educação pública de qualidade, e esse trabalho não é um trabalho que a campanha tem se dedicado há bastante tempo. Bom, inicialmente é importante contar um pouco sobre quais são os pressupostos do custo aluno-qualidade inicial. Antes, é importante frisar que o custo aluno-qualidade inicial, o debate sobre o custo aluno-qualidade inicial como referência de padrão mínimo de qualidade que é exigido na Constituição Federal, a partir da emenda à Constituição 14 de 1996, que é a emenda do Fundef, então, na época, governo Fernando Henrique Cardoso, se altera o artigo 211, parágrafo 1º, e vai se dizer que cabe ao governo federal contribuir técnica e financeiramente com estados e municípios para a garantia desse padrão mínimo de qualidade. E depois a LDB vai dizer que os padrões mínimos de qualidade eles são definidos a partir de insumos. Então, esse é o escopo legal que a gente trabalha. E para desenvolver uma reflexão sobre isso, a partir de 2002, a campanha, e aí numa estratégia, inclusive, de questionar o governo Fernando Henrique Cardoso no Supremo Tribunal Federal, até hoje tem uma ação, uma arguição ao Supremo sobre o quanto que o governo federal deveria contribuir com estados e municípios, né? Essa ação está com relatoria do ministro Gilmar Mendes. Ele já teve para proferir parecer, mas ainda não proferiu o parecer. Mas a ideia era questionar o quanto que o governo federal tinha transferido para estados e municípios. Essa foi a primeira iniciativa nossa de pensar sobre o padrão mínimo de qualidade e também sobre o custo aluno-qualidade inicial em 2002. E, a partir de 2002, a gente desenvolve esse estudo com base nesses pressupostos. O primeiro pressuposto é que a unidade básica da gestão da política de educação é a escola. Então, é na escola que se realiza a política de educação. E as escolas elas estão inseridas em redes públicas, então era preciso pensar um mecanismo que pensasse a escola e também as redes públicas brasileiras. Era preciso materializar o padrão mínimo de qualidade exigido pela LDB, e a LDB faz isso buscando definir quais são os insumos que não podem faltar nas escolas para a garantia da relação de ensino-aprendizagem. Eu queria destacar esse ponto porque a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, comparado com outros países, na próxima semana eu vou para o Fórum Mundial de Educação, acompanhando a delegação do Ministério da Educação, né, como parte da delegação do Ministério da Educação, e um dos temas que vão se discutir ali é a legislação da educação em cada país. E no Brasil, a nossa avaliação em política comparada é que a legislação brasileira é bastante avançada, né? Então, a LDB traz essa luz para nós. E aí, por último, é preciso mensurar quanto custa a educação pública para a garantia desse padrão mínimo de qualidade. Então, esses eram os pressupostos que, em 2002, nos preocupavam e que a gente buscou garantir uma resposta. Quais seriam os insumos, né, para a garantia desse padrão mínimo de qualidade? O que é insumo? É aquilo que altera o processo positivamente, né, em termos da qualidade da educação na relação de ensino-aprendizagem. O primeiro é bastante básico, todo professor deve receber o piso nacional salarial do magistério. Ontem eu estive no Oeste Paranaense discutindo o custo aluno-qualidade inicial e alguns municípios do Paraná, né, que é um estado razoavelmente desenvolvido, ainda não recebem, né, não pagam o piso para os seus professores. Então, essa parece uma questão banal, mas a realidade é que é uma lei importantíssima. Na época, a deputada Fátima Bezerra participou, inclusive coordenou um grupo de trabalho para que a gente fizesse negociações em relação ao piso, mas o piso ainda é uma lei que ainda não está completamente universalizada no país. Todo profissional de educação deve ter direito a uma política de carreira, a uma base nacional de carreira, e a SASE, né, da Secretaria de Articulação com Sistemas de Ensino, tem feito esse trabalho dentro do Ministério da Educação para definir essa estrutura básica de carreira nacional.
Todo profissional da educação necessita de uma política de formação continuada e também de formação inicial. Aí a gente trata a formação inicial, não contempla dentro do custo aluno qualidade inicial. Mas a realidade é que também é um problema no Brasil, né? Ainda tem muitos professores com formação em nível médio. E o número de alunos por turma deve ser adequado. Eu tive uma vez aqui no Senado Federal e que esse foi um debate, né? Se discutia se salas superlotadas, de fato, são problemáticas em termos de qualidade da educação. Para quem é professor e que teve experiência de docência, sabe que salas superlotadas elas inviabilizam um processo de ensino-aprendizagem adequado, inclusive porque o bom professor ele tem que trabalhar com todos os alunos, especialmente com aqueles que têm maior dificuldade. Salas superlotadas impedem essa possibilidade. Bom, além disso, todas as escolas têm que ter bibliotecas e salas de leitura. O que eu posso dizer é que o slide anterior é onde o custo é mais relevante, quer dizer, cerca de 80% do custo aluno-qualidade, aqueles slides, aqueles pressupostos anteriores. Agora, são outros insumos que são fundamentais e que também determinam uma questão de equidade. Escolas particulares, boa parte delas tem esses insumos que eu vou listar agora, boa parte das escolas públicas não tem. Quem quiser analisar esse dado, tem um texto do professor Neto, aqui da UNB, que mostra qual é a condição das escolas brasileiras. E aí fica claro que as escolas públicas brasileiras têm muitos problemas em relação a esses insumos. Bom, todas as escolas devem ter bibliotecas e salas de leitura, devem ter laboratórios de ciências, laboratórios de informática, quadras poliesportivas cobertas, brinquedotecas para as creches, pré-escolas e escolas de ensino fundamental. Muitas vezes, nos anos iniciais, muitas vezes a gente se esquece que a criança de 6 a 9, 10 anos, ela precisa ter espaço de brinquedoteca, né? As escolas de ensino fundamental acabam abrindo mão desse espaço, que é um espaço fundamental. E a garantia de repasse de recursos para as escolas que tenham projetos pedagógicos que demandam um recurso adicional, a depender da maneira como ela se organiza, o projeto pedagógico, qual é a estratégia que foi determinada por aquela comunidade escolar. Bom, esses dois aspectos que eu apresentei aqui em relação aos insumos, eles determinam o que nós consideramos fundamental em relação ao custo aluno qualidade inicial. Na época em que tramitou o Fundeb, não era possível, na discussão da lei, e a nossa grande briga lá, né, Fátima, era garantir que a União contribuísse com 10% daquilo que é investido por estados e municípios, fizesse o que a gente chama, né, numa operação contábil de matching, né? Então, a cada R$1 colocado por estados e municípios, a União coloca 10 centavos. Esse foi o ponto de negociação. É importante frisar que no governo Lula, a gente, no momento de negociação do Fundeb, até mesmo por conta da gestão dos deputados e senadores, que eram parceiros do movimento, a gente conseguiu dialogar com o então ministro da Fazenda, Palocci, e essa negociação foi uma negociação intensa e que subsidiou esse matching, né, essa colocação do governo federal de 10 centavos a cada R$1 investidos por estados e municípios. Depois eu vou mostrar aqui que isso não é suficiente mais. Mas qual é o ponto central? No Plano Nacional de Educação, por meio de uma extensa incidência da sociedade civil, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, a gente conseguiu fazer com que o custo aluno qualidade inicial e o custo aluno qualidade fossem incluídos no Plano Nacional de Educação. Eu não vou aqui falar sobre as leis, mas só para pontuar, eu trouxe as estratégias, os slides vão ficar disponíveis, mas na 20.6 se determina que o custo aluno qualidade inicial deve ser implementado daqui a 2 anos, né? No caso, 2 anos quando a lei foi sancionada, o que significa, na verdade, junho de 2016, o custo aluno qualidade inicial deve ser implementado para todas as redes públicas de ensino. É claro que esse vai ser um processo de transição. Nós ressaltamos toda vez que falamos em público que é importante que o Ministério da Educação abra esse debate. A gente está totalmente disponível para discutir critérios de transitoriedade, mas a lei é mandatória e ela determina que se implemente o custo aluno qualidade inicial em junho de 2016. Além do custo aluno qualidade inicial, nós também apresentamos e aprovamos a ideia do custo aluno qualidade. Qual é a diferença entre os dois? Custo aluno qualidade inicial são padrões mínimos de qualidade. É aquilo que não pode faltar para que se realize o processo de ensino-aprendizagem. O custo aluno qualidade seria um caminho que daqui a 10 anos, no final do PNE, a ideia do custo aluno qualidade é que ele seja implementado aos poucos, provavelmente no final do PNE. Mas que o Brasil se aproxime de um padrão de investimento
pautado em qualidade, próximo daquele verificado nos países mais desenvolvidos do mundo. Vocês devem ter ficado sabendo que a OCDE lançou um estudo na semana passada que mostra que o Brasil é o país que paga pior os seus professores em relação às análises que eles fazem sobre o PISA, que é o Sistema de Avaliação Internacional da Educação, que, na minha opinião, tem muitos problemas, mas é uma metodologia de política comparada. Então, a ideia é tentar, com o custo aluno-qualidade inicial como um primeiro passo, e depois com o custo aluno-qualidade, superar essa realidade. Então, essa que é a mensagem do Plano Nacional de Educação. Em 2016, começa a se implementar o custo aluno-qualidade inicial, e isso vai se reajustando até 2024, a implementação do custo aluno-qualidade, como padrão de qualidade, não só como padrão mínimo de qualidade. É importante frisar aqui que, quando a gente construiu o custo aluno-qualidade inicial, a gente pensou na trajetória de políticas que nascem com o relatório Beveridge, na Inglaterra, que é a ideia dos padrões mínimos que garantam a qualidade de uma política social. No caso do relatório Beveridge, era o padrão mínimo de investimento suficiente para que os aposentados tivessem condição de sobreviver com uma vida digna. No caso do custo aluno-qualidade inicial, quando a gente fala de padrão mínimo, é uma escola que seja digna e que, de fato, garanta a relação a possibilidade de se estabelecer a relação de ensino-aprendizagem. Bom, custo aluno-qualidade inicial e custo aluno-qualidade no PNE, aqui eu quero fazer uma propaganda do trabalho feito pelos consultores legislativos nesse livro, que é o Plano Nacional de Educação, Construção e Perspectivas, que foi organizado pela Tatiana, pela Ana Valesca, a Tatiana Feitosa de Brito, e o Paulo Sena Martins, né? Ele apresenta como foi construída essa perspectiva do custo aluno-qualidade inicial e do custo aluno-qualidade no PNE. Então, fica aí, né, registrado, né, o trabalho que foi feito pela consultoria legislativa e que acaba sendo um elemento importante de registro documental, né, do processo de luta da sociedade civil na incidência do Plano Nacional de Educação. Bom, vamos aos números, que eu acho que essa é a questão que mais chama a atenção, né, dos senadores e que mais preocupa, né, a gestão pública federal. Quando a gente estabeleceu o custo aluno-qualidade inicial no início, a gente criou uma parceria, como eu disse, com o Conselho Nacional de Educação, relatada brilhantemente pelo Mozart, que logo mais vai falar aqui, né, na presidência da Comissão da Câmara de Educação Básica, melhor dizendo, do César Calegari, e a gente chegou em alguns números que determinam quanto custa por aluno ao ano uma educação pública de qualidade que garanta todos aqueles insumos que eu listei para vocês. Então, no caso da creche, que é o caso mais clássico, porque é o valor maior, o custo por aluno ao ano de uma creche que garanta todos aqueles insumos é de R$ 8.900. Pré-escola, R$ 3.487, anos iniciais e anos finais, cerca de R$ 3.300. No campo, a educação no campo, ela exige mais investimento, 6.092 e cerca de 5.729, no ensino médio, 3.352. Queria cumprimentar o senador Cristóvão Buarque, um grande amigo que tem feito um trabalho brilhante em defesa da educação brasileira. Qual é a questão? A questão, já para concluir, né, já estou no meu tempo extra aqui, a questão é que esse estudo de custo aluno-qualidade inicial, que foi relatado pelo Mozart, no decorrer do tempo, os números foram ficando defasados em relação à estratégia de cálculo. É importante frisar que a Andréia Gouveia participou da construção desse instrumento, né, da nossa publicação de custo aluno-qualidade inicial, especialmente sobre a precificação, e a realidade é que a precificação no Brasil foi mudando muito ao longo do tempo. E a gente fez um exercício, já que demorava para o Ministério da Educação homologar o parecer do Conselho, já completa, 5 de maio completou 5 anos, né, Mozart? Que não foi homologado. O parecer já está indo para o ensino fundamental. Eu queria cumprimentar o Cordão, que também está aqui presente. E a gente fez uma nova estratégia de cálculo. E percebam o quanto que sobe, se a gente for atualizar esse estudo, o quanto que sobe os valores da creche, especialmente, que vai para R$ 18.272. E a explicação do aumento da creche ser tão alto é porque a gente implementou no custo aluno-qualidade inicial os indicadores de qualidade da educação infantil, que é um outro trabalho do Conselho Nacional de Educação, que foi, nesse caso, homologado pelo Ministério da Educação. Então, qual é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês? Que
Ao longo do tempo, quanto mais tempo o Ministério da Educação demora para homologar esse parecer, mais o preço vai ficando elástico. Quer dizer, mais a gente vai tendo uma necessidade de reatualização do estudo do CAC. A nível comparativo, eu trouxe aqui o que é o CAC atualizado e o que a gente chama de CAC-CNE, que é fruto dessa parceria entre campanha e Conselho Nacional de Educação. Como vocês podem observar, né, a barra azul, que é o atualizado, é bem diferente da barra vermelha. E essa é uma questão que nos preocupa bastante. Importante frisar que na Conferência Nacional de Educação, a plenária final, por unanimidade, aprova que o Ministério da Educação deve homologar a resolução do Conselho Nacional de Educação e deve fazer isso através de um grupo de trabalho composto pela campanha, que ela é nominalmente citada, pelo Conselho Nacional de Educação e outras entidades que certamente contempla o Senado, deve contemplar o Senado Federal, para garantir que esse parecer seja reestudado e que seja um parecer, enfim, homologado. E para dar uma resposta aqui à demanda da senadora Fátima Bezerra em relação ao Fundeb, nós fizemos uma simulação, a Andréa também participou dos e-mails, né, quando a gente fez esse estudo, né, liderada pelo professor José Marcelino de Rezende Pinto, da USP de Ribeirão Preto, do que deveria ser o custo aluno qualidade inicial se ele fosse implementado pelo Fundeb. Né? O Fundeb é o caminho que a gente considera mais promissor para a implementação do CAC. E a diferença entre aquilo que é o Fundeb em 2002 e aquilo que deveria, 2012, melhor dizendo, que aquilo que deveria ter sido o Fundeb para a garantia do CAC, é uma diferença de cerca de 37 bilhões, 46 bilhões, considerando aqui que a União já faz uma complementação. O resultado disso é o seguinte: hoje, segundo o último dado, que só foi possível graças a um requerimento de informação do senador Randolfo Rodrigues, segundo o último dado disponível pelo INEP, a cada R$1 investido em educação, o governo federal coloca 18 centavos. Os 5.569, se não me engano, agora municípios, foram criados novos municípios nos últimos meses, representam 42 centavos. Os estados e o Distrito Federal, 40 centavos. Aqui estão contempladas todas as transferências obrigatórias. Eu não estou falando aqui de transferências voluntárias, né? As transferências voluntárias elas estão relacionadas à parte da União aqui na pizza. Com a implementação do custo aluno qualidade inicial no Fundeb, via Fundeb, o que significa 1% a mais do PIB investidos nesse fundo, basicamente, o que significaria isso? A cada R$1 colocado por estados e municípios, o governo federal colocaria cerca de 40 centavos no Fundeb. Hoje coloca 10, subiria para 40. A pizza ficaria praticamente dividida de maneira equinâme. O governo federal colocaria 31 centavos a cada R$1 investido em educação. Estados e Distrito Federal, 34 centavos e municípios, 35 centavos. Então, o que significa que a gente estaria numa perspectiva de justiça federativa, que é o que o PNE emana como demanda, né? Aqui eu não vou entrar nesse debate, eu acho que o Mozart pode tocar nisso, mas eu trouxe as 7 objeções do Ministério da Educação, já respondidas devidamente, através de um grupo de trabalho liderado pela campanha, em relação ao porquê que o parecer do custo aluno qualidade inicial não foi homologado. O que eu posso adiantar para vocês é que, na nossa visão, é preciso que o Ministério da Educação se abra ao diálogo em relação ao custo aluno qualidade e que não evite esse processo de debate, tal como foi aprovado pela Conferência Nacional de Educação, porque as objeções que ele apresenta, eu apresentei essas objeções lá no CNE, o Cordão estava presente na oportunidade, elas são frágeis em termos da própria leitura do parecer, né? Então, o Mozart, a gente analisou isso em São Luís do Maranhão, e a nossa conclusão é que elas não são suficientes para subsidiar objeções que, de fato, impedem uma homologação de um parecer tão central para a garantia da educação pública de qualidade. Bom, eu queria agradecer, já ultrapassei meu tempo, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e, mais uma vez, parabenizar o Senado Federal por essa iniciativa de colocar esse tema em debate. Muito obrigado. Bom, agradecemos aqui a contribuição aqui de Daniel, e vamos passar agora para o professor Mozart, que é exatamente o
diretor de articulação e inovação do Instituto Ayrton Senna, e conforme, né, Daniel já aqui mencionou, vem participando intensamente desse debate aí junto com a campanha nacional pelo direito à educação, que justiça seja feita, né, tem sido exatamente a entidade que lançou as bases programáticas, né, no que diz respeito exatamente à questão do custo aluno qualidade inicial e do custo aluno qualidade. Quero registrar com muita satisfação a presença entre nós, além do nosso presidente, o senador Romário, senador Hélio José aqui do PT do Distrito Federal, senadora Ângela Portela, do PT de Rondônia, de Roraima, desculpe, e o senador Cristóvão, do PDT aqui do Distrito Federal.